Boa noite, gente iluminada! Seja bem-vindo ao programa Reflexão da Semana. Eu me chamo Soninha Luz e toda sexta-feira estarei aqui para falar um pouco sobre a reflexão da semana. Esse programa é feito através das meditações diárias de Osho, então cada programa da reflexão é único. Se você perdeu algum programa e quer ouvir novamente, lá no canal do YouTube nós temos toda a playlist, não só do meu programa, mas como de todos os outros terapeutas holísticos que fazem parte aqui da rádio web Luz Radiônica. Eu quero agradecer a você que está aqui me ouvindo nessa noite do dia 23 de julho e também ouvindo ali no canal do YouTube. Meu papel aqui como comunicadora e terapeuta é sempre inovar, trazendo conteúdos cristalinos e autênticos. Então, se você me ouve agora pelo YouTube, por favor, se inscreva, compartilhe essa playlist com seus amigos e familiares, porque nós precisamos de todo o apoio possível, pois faltam ainda 964 inscritos para o nosso canal. Então, se você puder nos ajudar nessa jornada de luz, agradeço eternamente. E agora estamos com uma novidade. Estamos no TikTok e lá faremos um diferencial para você. Cada rede social nossa traz uma novidade. Então, a gente quer fazer uma coisa diferenciada lá no TikTok. Lá vai estar com mantras da prosperidade para ajudar você nas afirmações todo dia. Então, não perca. Lá já tem um post que nós fizemos e a cada semana, pelo menos umas 3 vezes na semana, a gente vai fazer um post diferente sobre prosperidade. Então, entra lá no nosso Linktree/Rádio Luz Radiônica e compartilhe com seus amigos. Nos ajude também. Agora eu vou abrir o livro da meditação de Osho e ver quais são as mensagens dele para você, querido ouvinte. Vamos lá? Primeira mensagem do dia, que é hoje, 23 de julho de 2021. A história de Daniel é muito bonita. Digo história com E e não história com H, porque para mim as parábolas ou as histórias com E são muito mais significativas que a história com H. A história com H só registra fatos. As parábolas registram verdades. Daniel foi jogado na cova dos leões por se recusar a negar sua fé, mas saiu de lá ileso. A história com E diz uma coisa: que o amor pela verdade é maior que a própria vida e que se pode sacrificar a vida pela verdade, mas não vice-versa. A história com E de Daniel diz também que, embora o homem tenha evoluído tanto, os mesmos instintos básicos permanecem. As pessoas de confiança ainda sofrem como Daniel, porque a sociedade vive de inverdades e não tolera um homem de verdade. Em segundo lugar, a história com E diz que o homem da verdade não precisa ter medo. Ele não pode ser molestado por coisa alguma, nem por leões, nem por homens, porque o homem da verdade conhece algo que é eterno nele, indestrutível. Nem a morte pode tirar isso dele. E como eu disse lá no post que eu fiz no Instagram, viver por mentiras não vale a pena,
Morrer pela verdade é uma das maiores bênçãos da vida. Vamos continuar para a próxima mensagem de sábado de amanhã, dia 24? A verdade não pode ser comprada. Não há como obtê-la dos outros. Ela é intransferível. Você tem de descobri-la pessoalmente. Nenhum dinheiro pode comprá-la. Nenhum poder pode adquiri-la. Mas se você entrar em si mesmo, a encontrará. Na realidade, ela já está lá. Não há necessidade de comprá-la. A ironia é que todo mundo a comprou. Uma pessoa a comprou no mercado cristão, outra no mercado hindu, outra no mercado judeu, outra no Gita, outra na Bíblia e outra no Alcorão. Mas lembre-se de que tudo que você compra dos outros é apenas algo que fala sobre a verdade, não é a verdade. Você só comprou palavras vazias, sem conteúdo. A verdade é verdade somente quando é sua experiência. Jesus não pode dá-la a você, nem Buda, nem eu. Ninguém pode lhe dar a verdade, pelo simples motivo de que você já tem. É necessário apenas fazer uma busca interior, uma penetração até o cerne do seu ser, e você a encontrará. É bom que a verdade não seja um bem de consumo. É bom que ninguém possa lhe dar a verdade, senão ela não teria valor algum. As pessoas a herdariam dos pais, anotariam seus testemunhos. Os seus testamentos, desculpa. Metade da minha verdade vai para minha esposa e metade para minha namorada. E ela tem que ser dividida em partes iguais entre meus filhos. Seria algo estranho, mas a verdade não é. Ainda bem, uma coisa. Ela é totalmente individual. Você a encontra na solidão absoluta, em seu brilho mais íntimo, o verdadeiro templo, onde a verdade está sempre esperando por você. Hoje a gente tem uma mensagem curtinha, né? E do dia 25, de domingo, a verdadeira religião não se baseia em crenças. Só a falsa religião é que se baseia em crenças. A verdadeira religião tem raízes na experiência. Todas as espécies de crenças são barreiras para a experiência da verdade. Se você já acredita, você para de investigar. Quando a crença se institui, você começa a pensar que já sabe. Crer significa simplesmente que você reprimiu todas as suas dúvidas. E a investigação só pode começar se as dúvidas estiverem vivas, renovadas e jovens. As dúvidas não devem ser reprimidas, devem ser usadas como um caminho. Elas não são ruins, não há nada de errado com elas, mas não se deve viver em dúvida para sempre. É preciso usar as dúvidas para conhecer a verdade. E quando você mesmo a encontra, ela tem um significado totalmente diferente, tem uma qualidade totalmente diferente. Não é uma crença impotente, é uma verdade viva, é a sua verdade. Você pode arriscar sua vida por ela. Uma mensagem maravilhosa de domingo. E assim, gente, olha, eu vou fazer a interpretação do que eu achei dessas 3 mensagens de hoje. A primeira mensagem de hoje, de sexta-feira, dia 23, ele estava falando do Daniel, né? Lá quando ele foi jogado na cova dos leões. Porque ele recusava negar sua fé. Quantas vezes a gente teve aquela certeza absoluta, que você falava assim, nossa, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, e as outras pessoas falando e duvidando de você, né? Então assim, olhando para a sua história hoje, olha para sua história, veja alguma lembrança que você teve, que você viveu como Daniel, no meio de todo mundo ali, né? Dentro da cova dos leões, você ter que negar a sua fé para sair ileso, entendeu? Né? Pra tipo assim, ah não, olha, você nega e tá tudo acabado, entendeu? E isso não serve só pra sua fé, né? Serve pra tudo. Quantas vezes você tinha a sua verdade interna, a sua verdade falava assim, não, eu não quero fazer tal coisa, mas você, como não sabe dizer não, você fala sim. E aí você tá negando quem?
Você tá negando você, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, né? Que a gente tem que ouvir nosso próprio corpo, sabe, aquela coisa de você querer assim, você falar assim, nossa, mas como é que eu vou escutar? Como é que eu vou saber, né? Primeira coisa, você vai ter que calar a mente. Que a mente é tagarela, né? Eu já vim falando nos outros vídeos, nos outros programas que eu fiz, que tá lá gravado no canal do YouTube. Eu falo que a mente é muito tagarela, né? Então ela fica falando na sua cabeça e, na verdade, ela acaba te atrapalhando. E aí, o que acontece? Como é que você faz para ela não existir? Você tem que fazer meditação. Tanto que Osho, ele sempre fala das meditações. Ele fala assim, olha, medite que você vai descobrir sua própria verdade dentro de você. E aí você vai ficar livre dessa mente tagarela e você vai conseguir saber a sua história, saber o que tem dentro de você, quais são as suas verdades. Tanto que na semana passada eu falei sobre isso também. E ele veio reforçar hoje de novo com essa história do Daniel na Cova dos Leões. Porque a gente recusa muito a gente. Por exemplo, quantas vezes você gostaria de falar não para um pai, para uma mãe, porque você não tá feliz, você não quer fazer tal coisa, mas como é seu pai e sua mãe, você fala sim. E às vezes você acaba se arrependendo, você começa a ficar angustiado, você fica chateado, né? Porque, lógico, a gente ama nossos pais, a gente não quer falar não para eles, mas tem hora que a gente tem que falar não, a gente tem que saber falar não. Entendeu? Se a gente não consegue falar não nem para nossa família, imagina para os outros de fora. Né? Eu sei que eu conheço uma amiga minha que ela fala pra mim assim, às vezes eu consigo falar não pra minha mãe, pro meu pai, mas a hora que eu chego lá fora eu falo sim pra todo mundo. Aí você fica olhando pra ela assim, e o que você acha sobre isso? Eu não me sinto bem, eu me sinto como se tipo, tirasse uma coisa de mim, entendeu? Então é o que Daniel fala aqui, né, na história, né? Daniel foi jogado na Cova dos Leões por se recusar a negar sua fé, mas saiu de lá ileso. Por que ele saiu de lá ileso? Porque ele confiou nele, ele confiou na fé, ele confiou que tudo ia dar certo. Então, assim, quando você não confia em si próprio, né? Como ele fala aqui, quando você, os mesmos instintos básicos permanecem. As pessoas de confiança ainda sofrem como Daniel, porque a sociedade vive de inverdades e não tolera um homem de verdade. Por exemplo, quantas vezes você, quando falou não mesmo de verdade, não, eu não vou fazer tal certa coisa, a pessoa fica assustada com você. A pessoa olha pra tua cara assim e fala assim, como que ele não vai fazer pra mim, né? Porque normalmente as pessoas, todo mundo diz sim, né? Sim, com certeza, eu vou fazer, sabe? Mesmo que ele não falar não. Então, o que acontece? Você não pode achar que as pessoas, elas mandam em você. Você tem que ter a fé em você, não. Se aquilo é não, é não. Se é sim, é sim. Então, a partir do momento que você acredita em você mesmo, tudo vai... como é que eu posso dizer? Tudo vai caminhando naquelas montanhas lindas e maravilhosas. E aí aqui ele fala também, né? Que até eu coloquei no post. Viver por mentiras não vale a pena. Morrer pela verdade é uma das maiores bênçãos da vida. Vamos falar a verdade? Quando a gente vive na mentira... Quer ver uma mentira? Sabe quando você pega e você... não precisa ir muito longe, Eu acabei de falar pra você que a gente vive na mentira, porque assim, quando você quer, na verdade, falar não, você fala sim, né? O que você sente com aquilo quando você fala... sim, não, sim, eu vou fazer. Aí, na verdade, seu corpo fala, que saco, você vai fazer? Puxa, mas você não gosta de fazer tal coisa, por que você vai fazer? Porque você não sabe falar não, né? Aí, o que acontece? Você não vive por mentira, você tá vivendo uma mentira que não vale a pena, porque o seu corpo tá falando, não, eu não quero fazer isso. Mas você vai lá e faz. Agora, vamos falar o contrário? E se você já falasse não pra pessoa já de cara, não, eu não vou fazer, eu não quero, eu não tô afim. O que você ia fazer? Você teria a sua maior bênção. Por quê? Porque você ia ser verdadeiro. E hoje em dia, na vida que a gente tem no mundo,
Quantas pessoas não usam máscaras? Quantas pessoas elas não têm o ego muito inflado, que eles querem mostrar que tem carros, casas e sabe aquela coisa de tipo, eu tô assim, eu tô bem, sabe? Mas na verdade ele não tá bem, ele tá se enganando. Então, é mais ou menos isso daqui que ele tá falando. E na mensagem do dia 24, ele reforça que a verdade não pode ser comprada. E não pode mesmo. Quantas pessoas, eu conheço essas pessoas, quantas pessoas que, tipo assim, eles têm o carro do ano, mas tá tudo financiado. Vive daquela mentira, sabe? Tipo, eu tenho o carro financiado, a casa financiada. Não estou julgando, só estou falando que é uma verdade que não é verdade, entendeu? Então, assim, quanto que ele tem que mentir, quanto que ele tem que mostrar para o outro aquilo que não é verdade. E aí que eu te falo, a gente tem aquela mania de querer julgar o outro, né? A gente tem aquela mania de falar assim, a grama do vizinho é mais verde, aquela lá tá fácil. Nossa, o cara tem uma vida facílima, né? Só que assim, a gente não pode comparar, porque cada vida é diferente uma da outra. Então assim, por isso que ele fala aqui, ó, do texto do dia 24, né? Hoje fala assim, que você não pode comparar, você tem que, na verdade, ver com os seus próprios olhos. Eu vou contar uma história pra vocês. Uma vez eu fui pra Maceió. Eu fui com a minha melhor amiga pra Maceió. Todo mundo falava de Maragogi pra mim. Nossa, todo mundo. Eu via Maragogi, eu via nas revistas. Todo mundo falava de Maragogi. Que Maragogi era maravilhoso. Que é isso, que é aquilo, que lá, tal. E que era, nossa, era o destino do destino. Enfim. Cheguei lá, eu não achei nada disso. Eu acho que Maceió é muito mais bonito do que Maragogi. Você vê, né? Eu tenho isso comigo. Eu vi lá. Assim, é bonito, é diferente, mas assim, pela estrutura, eu gostei mais de Maceió do que Maragogi. Aí você vai falar pra mim assim, mas você não nadou lá com os peixinhos em Maragogi. Então, o dia que eu fui, não podia nadar. Por quê? Porque a maré tava alta. E assim, não pôde. Um monte de gente que tinha deixado para fazer o passeio em Maragogi dançou. Eu tinha feito com a minha amiga lá em Parapueira, em Maceió. Que eu falei para ela assim, vamos fazer hoje, porque hoje tá gostoso o dia e tal. Falei, vá aqui, chega lá em Maragogi, não dá pra gente fazer. Então, é melhor a gente já precaver, né? Aí ela olhou assim pra minha cara e falou, é verdade, vamos fazer então. E nós fomos. E olha, eu vou falar pra você, muito melhor. Dava pra ver os corais, os peixinhos, né? E sem contar que, gente, não sei se vocês já foram, mas é um diferente, porque você anda, porque a maré, ela baixa, né? Então você vai, entra no barquinho, e aí você chega no meio do mar, assim, mas é no meio mesmo. Você olha pros lados, assim, não tem nada. Você vê a terra lá longe, sabe? Bem pequenininha, assim. E aí depois o cara vira pra você e fala assim, agora você pode descer pra ver os peixinhos, fazer o snorkel. A gente olha pra cara da outra e fala, como assim descer aqui, né? Tipo, no meio do nada, assim, não tinha nada, gente. Se vocês forem fazer esse passeio, faça. Eu tô dando spoiler, né? Mas eu vou dar spoiler. E aí, gente, a hora que a gente desceu, a água batia assim, sabe? Na canela. Não, na canela não, um pouquinho mais pra cima. Não foi no joelho não, mas um pouquinho pra baixo do joelho. E a gente ficava assim, pasmo, porque falava assim, como que pode? A gente tá aqui no meio do mar. E tava baixo, a gente não acreditava, assim. Então, por isso que eu falo pra vocês, a verdade, só você vai encontrar a sua verdade. Como ele diz aqui, ó, nenhum dinheiro pode comprá-la, nenhum poder pode adquiri-la, mas se você entrar em si mesmo, a encontrará. Você vai encontrar a sua verdade. Na realidade, ela já está lá, não há necessidade de comprá-la. Então, assim, quando a gente escuta muita gente falar assim pra nós, não faz assim, ó, desse jeitinho aqui que vai dar tudo certo. Mas se pra você não é verdadeiro, não faça. Porque o que acontece, o que você tem que fazer? É como aconteceu comigo lá em Maragogi. Eu tinha que ver com os meus próprios olhos. E como o Osho fala aqui, ó. Não adianta as pessoas falarem ou as pessoas comprarem.
Você tem que ver em você, ou você tem que ver com seus próprios olhos, né? É isso que ele quis dizer. Você tem que ver a verdade, o que é a verdade, né? Não o que as pessoas falaram ou o que as pessoas compraram. Você tem que ver você, porque é aquela coisa. Não dá pra tirar a sua experiência. A sua experiência ninguém tira. É como o conhecimento. Ninguém tira o conhecimento que você tem. A experiência que você teve, ninguém tira de você. Nem se comprasse, não ia ser a mesma experiência que você tem, entendeu? Por exemplo, eu contando a minha experiência aqui de Maceió, que eu fui lá em Parapueira para ver os peixinhos, e aí depois em Maragogi não deu certo para ver porque a maré tava alta. Mas se você for lá em Maragogi e em Maceió fazer o mesmo passeio que eu fiz, não vai ser igual. Por quê? Porque você tem a sua experiência, você vai ver de uma forma diferente. Por isso que eu falo para você, não dá para comparar a vida uma da outra. Você não pode comparar a vida do seu irmão, a vida do seu vizinho, a vida do seu primo, a vida do seu tio. Por quê? Porque cada um tem sua experiência diferente. E é o que hoje fala aqui. Olha como que é legal. E aqui ele fala assim, ó, metade da minha verdade vai para minha esposa e metade para minha namorada. E ela tem que ser dividida em partes iguais entre meus filhos. Então, sim, seria algo estranho, mas a verdade não é. Ainda bem. Por que ele fala isso? Que ele fala assim, nesse sentido aqui. Porque a verdade é dele, certo? Aí ele tem a verdade com a mulher dele, ele tem a verdade com a namorada dele. E cada um vai ter a sua opinião, o seu jeito de olhar a vida, porque cada um tem a sua experiência, né? E ele fala aqui, ó, você encontra na solidão absoluta. Que é a solidão absoluta que ele fala aqui? Na meditação, você vê, quando você quer entrar, saber a sua verdade interior, no seu ser, no seu âmago, o que você tem que fazer? Você tem que estar sozinho, você tem que estar meditando. Ninguém pode meditar por você. Só você mesmo pode se meditar num lugar que para você encontrar a sua verdade. E ele fala aqui, ó, em seu brilho mais íntimo, o verdadeiro templo, onde a verdade está sempre esperando por você. Que na verdade, o templo, que a gente sempre fala, eu preciso estar num templo. Na verdade, você não precisa estar em nenhum lugar. Você só precisa entrar dentro do seu eu interior, junto com a meditação, para você descobrir a verdade. A sua verdade, a sua fé. E no dia 25, que é na mensagem de domingo, ele fala assim, que a verdadeira religião não se baseia em crenças. Só a falsa religião é que se baseia em crenças. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Quantas e quantas vezes você não se pegou vendo ou algum sacerdote de alguma igreja falou para você assim, olha, se você não for bom, Deus te castiga, hein? Isso é crença. É uma crença. Deus não castiga, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Olha aqui, é como eu falo todos os dias. Os pássaros, eles acordam de manhã e eles sabem onde tem comida, porque o universo é abundante. Nós que criamos a crença de que tá faltando comida, que tá faltando água, que tá faltando... Por quê? Porque a gente tá vendo outras pessoas falarem para nós, mas nós não estamos vendo a verdade, olhando realmente se é verdade o que estão falando, entendeu? Por isso que ele fala, quando você acredita na crença do outro, né? Você fala assim, quer ver? Vou dar um exemplo claríssimo. Já que a gente vai fazer um TikTok lá do mantra da prosperidade, eu vou te dar uma coisa que você vai falar, não, realmente, é verdade. Sabe quando a pessoa fala assim, dinheiro não nasce em árvore. A vida, ó, pra você ganhar a vida, você tem que trabalhar pra caramba, você tem que se matar. Quantas vezes você já não escutou isso? E não é verdade, isso é uma crença, as pessoas falam isso. Eu conheço pessoas que trabalham 4 horas por dia e ganham mais do que eu. E aí? Você fala, não. Eu falei, Tem gente que ganha, trabalha... por exemplo, tem gente que trabalha e que ele ganha em um serviço... É como se aquela pessoa que trabalha, o mês inteiro
né? Que a gente fala, nossa, trabalhou suado para ganhar, né? O valor lá do serviço, que é 1.100, né? Que é o salário, né? E tem gente que não. Tem gente que numa venda ele ganha o salário. E aí? Você vai falar que é sorte? Não, não é sorte. É a crença dele, que ele consegue vender, que ele consegue fazer, que ele consegue multiplicar, que ele consegue melhorar. Por isso que a gente fala assim, você já ouviu falar assim, que a gente até brinca, né? Eu sei que eu brinco também, eu brincava também. Tipo assim, quando fala assim, você vê quem que é para ser funcionário público e quem quer realmente ser empreendedor, né? Funcionário público, normalmente, não tô desmerecendo ninguém, mas é a piadinha que sempre rola, todo mundo fala. Funcionário público é preguiçoso, funcionário público, nossa, ganha pra caramba e não faz nada. Não é isso que a gente escuta? É a mesma coisa. Aí quando você fala do empreendedor, nossa, o empreendedor, o cara lá rico, é o que as novelas falam, nossa, o cara é rico, nossa, ele passa a perna nos outros. Olha, ele tá roubando. Quantas vezes você não viu isso? Ouviu isso? Ou, tipo assim, alguém que fala pra você isso, aí você fala, nossa, aí você acredita naquilo que tá falando. Isso é uma crença também. Então por isso que eu tô falando pra você. A crença se baseia nessas coisas ridículas, entendeu? Quando a gente... E assim, olha só como é que são as coisas, né? Quando a gente vê realmente, né? Que a gente fala assim, não, tem que trabalhar duro pra conseguir, né? Aquele salário, né? E aí vem uma coisa que reforça aquela crença sua. Não, é que aquilo aconteceu, mas não é pra reforçar a sua crença. Você tem que tirar isso. Não, isso aí não é um teste do universo. Eu sempre falo que é um teste do universo. Então, assim, não acredite. Você tem que, primeira coisa, fazer igual hoje fala. Meditar, entrar no seu eu interior e ver a sua verdade. E ver com os seus olhos. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo meu, que fica fácil. Quando a gente dá um exemplo nosso, fica fácil. Eu, antes de fazer o que eu faço, né? Eu era organizadora de eventos. Isso eu já falei várias vezes. E assim, as pessoas achavam que eu ganhava rios de dinheiro, que eu era super rica, que eu era milionária. Porque eu fazia umas festas que assim, nossa, o pessoal ficava, gente do céu, que festa, que maravilha, não sei o que, nossa, você é rica. As pessoas falavam isso pra mim. Você entendeu? Sim, eu gostava de festa? Gostava. Mas não é isso. A festa, primeiramente, não era minha. Segunda coisa, eu estava trabalhando para a festa, para o cliente. Terceira coisa, a festa é do cliente, não era minha. Então, assim, os méritos não eram pra mim. Os méritos eram do meu cliente que tinha bom gosto, que escolheu. Mas as pessoas não viam isso. Por isso que eu tô falando assim, porque ela viu uma coisa que não era verdade. É o que Osho fala aqui, né? A gente se baseia em crenças. Então, assim, e são crença falsa, entendeu? Então, o que ele quer dizer aqui, né? Crer significa simplesmente que você reprimiu todas as suas dúvidas. Por exemplo, ele fala aqui, se você não tem dúvida nenhuma, se você acredita naquilo que está no seu caminho, não, eu acredito naquilo, é isso e acabou. Então a sua fé é maior do que a sua crença. Então você vai lá e faz e acontece. Agora, quando a pessoa ela não quer pedir ajuda e ela também acha que ela não tem aquela crença, o que ela faz? O que acontece com ela? A coisa começa a ficar reprimida, a coisa fica difícil. E aí você fica impotente, né? E quando você está sendo verdadeiro, tudo flui, tudo fica uma coisa fácil, entendeu? Então ele fala aqui, não seja reprimido, não reprime seu caminho, não seja não verdadeiro contigo. Veja realmente se você não tem nenhuma dúvida. Quando você não tem nenhuma dúvida, aí a sua crença não existe. Você foca no negócio e vai até o final. Então ele quer que você arrisque sua vida pelo que você acredita, pelo aquilo que está verdadeiramente dentro de você.
E aí, ainda só fechando aqui o ciclo, que eu achei super legal, do dia 26, que é na segunda-feira, ele fala assim, ó: a verdade está sempre presente, somos cercadas por ela. A gente só não quer enxergar. Olha que coisa maravilhosa que hoje fala. Então, assim, é aquilo que eu reforço de novo. Lembra de Maragogi que eu falei? Todo mundo falava pra mim: nossa, Maragogi é mais lindo que Maceió. Eu não achei. Por quê? Porque eu vi com meus próprios olhos. Então, agora eu pergunto pra você, eu deixo essa pergunta pra você. O que você tá olhando dentro da sua vida aí, que você acha assim que a vida do outro é melhor do que a sua? E o que você pode mudar nela? Porque a partir do momento que você morrer pela verdade, essa vai ser a sua maior bênção na vida. Para de mentir pra você. Para de viver mentira. Faça por você. Seja verdadeiro pra você. Sabe aquela coisa que o pessoal fala por aí? Que pode até ser uma crença. Que ele fala assim: a gente vai embora, vem sozinho e volta sozinho, né? Você já ouviu falar dessa? Então, essa frase. Eles estão falando no sentido assim de pessoa. Lógico, a gente não leva ninguém embora. Quando a gente vai embora, você não leva ninguém. Você só leva você mesmo, né? Mas você leva das outras pessoas. Porque quando você encontra pessoas que entram na sua vida, ela deixa um pouco delas e você entrega uma parte sua para elas também. E aí o que acontece? Às vezes você fala assim: nossa, mas aquela pessoa foi tão ruim comigo, e você vai falar pra mim que eu tenho um pouco dela? Tem, porque se não fosse ela, tivesse feito alguma coisa ruim contra você, você não teria a experiência que você tem hoje. Então, tudo é válido. Tudo é válido, tudo é bênção. E é assim que eu termino o meu programa hoje. Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo, escutando minhas mensagens. E falar pra você assim, que se você gostou, compartilha, reflita. E me veja lá no TikTok, que eu vou gravar os mantras da prosperidade. Compartilhe também, curta também. E eu quero que você venha ao meu encontro no domingo, às 18 horas, lá no Instagram. Eu vou fazer uma live ao vivo sobre a meditação da luz. Então a gente faz uma meditação com São Miguel Arcanjo, com Saint Germain. A gente pede para a luz do universo vir ao nosso encontro. E depois nós abrimos com os oráculos da semana, do Luz da Semana. Tanto os oráculos do Mensageiros Acásticos, como também da Geometria Sagrada de Cristal. E a gente sempre tem um convidado especial, que é uma taróloga, né? E aí o que a gente faz? A gente convida essa pessoa para abrir o baralho dela também. Então assim, se você gosta desses assuntos, que eu tenho certeza que você gosta e quer saber, né, a próxima semana, que será a última semana de julho, então venha ao meu encontro no domingo, às 18 horas. Te vejo lá. Enquanto isso, vibre na luz, sinta a luz e sempre, sempre, sempre e sempre olhe para dentro de você e seja a luz que está dentro da sua família, irradiando para todos que estão à sua volta. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo para você. Te vejo no próximo programa. Próximo programa é o último final de semana de julho. Tchau, tchau.